Olá, meu nome é Brienda e eu vou dar início à nossa apresentação de cerâmicas para aplicação em balística. O nosso grupo ele é formado pela Ariadne, por mim, pela Carolina e pela Jussara. Trazendo primeiro uma introdução sobre as blindagens balísticas, sabe-se que o primeiro material de blindagem de baixa densidade que foi capaz de promover uma proteção efetiva aos projéteis balísticos foi a alumina sinterizada. E no início dos anos 60 também, a Norton Company ela introduziu o carbeto de boro como cerâmica para blindagens. A baixa densidade do carbeto de boro, ele conferiu às blindagens um peso aproximadamente 30% inferior às blindagens que já eram fabricadas em alumina. E desde então, esses dois materiais cerâmicos eles foram utilizados para blindagem pessoal e também, por exemplo, de helicópteros nos Estados Unidos. Nos anos que se seguiram até o final do século, a produção de blindagens ela tem avançado e se expandido. Mas por que a blindagem cerâmica? Os materiais cerâmicos eles têm sido considerados para aplicações de blindagem por conta da sua baixa densidade, alta resistência à compressão e também dureza. Mas como isso funciona? Os materiais cerâmicos eles normalmente formam a primeira camada de um sistema de blindagem mista, porque atualmente nenhum material apresenta por si só as características que se precisa para suportar a combinação de tensões mecânicas que provém de um evento balístico. E um material cerâmico com elevada resistência à compressão, por exemplo, ele normalmente apresenta uma baixa resistência à tração, e ao ser submetido ao impacto balístico, ele sofre esforços de tração na superfície oposta ao impacto. Então, uma solução é a produção de blindagens mistas, que combinem propriedades específicas dos dois materiais. Então, a gente entende que a blindagem mista ela é formada pela combinação de dois materiais com propriedades diferentes, mas que são complementares e que são responsáveis por evitar a penetração do projétil, seja em um colete, um veículo, uma aeronave ou até um satélite. E a função, então, dos materiais cerâmicos é desgastar a ponta do projétil, dissipando grande parte da energia cinética, fragmentando a sua massa e melhorando a distribuição da pressão do impacto sobre a segunda camada. Novas técnicas de processamento de materiais cerâmicos, além do modelamento do mecanismo de fratura sobre alto impacto energético, são áreas que têm sido amplamente investigadas. E ainda mais, o crescente avanço das tecnologias, que são ligadas à produção de armamentos, elas vêm criando armas e munições de grande poder destrutivo e alto impacto. Então surge e tem surgido a necessidade de um estudo e de uma obtenção de tecnologia para a fabricação de blindagens mais modernas, que possam assegurar às Forças Armadas, por exemplo, a proteção que eles precisam para o cumprimento dos seus atributos. O emprego de blindagens com carbeto de boro, ele torna significativo, então, quanto à relação em peso, porque ele traz uma redução de cerca de 70% quando comparado ao aço, além da facilidade de intercambiabilidade da placa cerâmica. Os motivos pelos quais a gente escolheu estudar o carbeto de boro, eles vão ser apresentados de forma mais profunda ao longo do trabalho. Mas, de forma geral, o carbeto de boro ele é um material sintético, e, em virtude das suas propriedades, ele pode ter diversas aplicações tecnológicas e também é o que apresenta as melhores propriedades mecânicas. Então, continuando a apresentação, o emprego de materiais cerâmicos está relacionado à baixa densidade e alta resistência mecânica e química em materiais como o carbeto de boro. Por isso, ele vem sendo amplamente pesquisado para aplicações balísticas. E como nós sabemos, uma dessas aplicações é a blindagem cerâmica, que é um revestimento resistente e rígido capaz de resistir aos enormes esforços provenientes de um evento balístico. Então agora nós veremos um pouco mais sobre o carbeto de boro. Suas propriedades são: tem alta estabilidade térmica, ou seja, resiste bem às mudanças de temperatura, possui elevado ponto de fusão, baixa densidade, alta dureza, que é responsável por causar dano ao projétil, alto módulo de elasticidade, ou seja, significa que o material precisa de uma tensão elevada para se deformar. Ele possui resistência mecânica, o que o torna um material mais resistente a múltiplos impactos, e ele tem tenacidade à fratura, que corresponde à energia que o material tem a capacidade de absorver impactos antes que ocorra a sua fratura, que é um requisito fundamental para aplicação em placas balísticas. Com isso, a gente percebe que o carbeto de boro é caracterizado por uma combinação incomum de propriedades que resultam em sua utilização em um grande número de aplicações.
Essas características definem muitas de suas aplicações, incluindo bicos injetores para outros materiais abrasivos, ferramentas de usinagem, elementos de moagem e polimento, entre muitas outras. Suas propriedades de baixa densidade e elevada dureza explicam sua utilização em armaduras balísticas, tanto pessoais quanto veiculares. Tendo em vista tudo isso, podemos dizer que ele é o material ideal para blindagens balísticas. Bom, e agora a gente se pergunta, né? Quais outros materiais poderiam ser usados para os mesmos fins que o carbeto de boro? Entre eles, nós temos a alumina, que é um material também utilizado para blendagem, que apresenta as melhores relações custo-benefício dentro das cerâmicas avançadas. Possui módulo de elasticidade elevado, refratariedade alta, alta dureza e viabilidade comercial. No entanto, algumas de suas propriedades, como a sua baixa tenacidade à fratura e baixa resistência à flexão, fazem com que o seu desempenho balístico seja inferior ao dos carbetos de silício e boro. Com o desenvolvimento dos sistemas de proteção para resistir às ameaças de maior energia, a alumina acabou ficando em segundo plano por sua alta densidade, especialmente em proteções pessoais, por exemplo, os coletes. Entretanto, as propriedades da alumina podem ser melhoradas, seja por meio de introdução de zircônia em compósitos de matriz cerâmica que aumentam tenacidade à fratura e a resistência à flexão. Outro material semelhante aos que já foram citados é o carbeto de silício, que possui propriedades mecânicas um pouco inferiores ao carbeto de boro, porém apresenta a vantagem de ter um custo inferior. Ambos são utilizados em blindagens para calibres pesados. No entanto, a alumínio é normalmente utilizada para calibres leves, mesmo tendo suas propriedades inferiores ao carbeto de boro e de silício devido a ser mais viável economicamente. Atualmente, outras aplicações se beneficiam de sua alta dureza, condutividade térmica, estabilidade química e propriedades semicondutoras. Dentre estas, podemos citar a proteção balística para veículos e pessoas na forma de blindagem mistas. Sua principal vantagem está em suas propriedades superiores à da alumínio, como a menor densidade e maior dureza, e custo inferior ao do carbeto de boro. Assim, é uma escolha relativamente mais acessível ao combinar boas propriedades a um custo mais baixo. Devido a essas características, o carbeto de silício é um dos materiais mais utilizados no desenvolvimento de vestes balísticas, apresentando um grande número de produtos. Mas é importante lembrar que os materiais cerâmicos possuem alta resistência à compressão e alta dureza, entretanto, apresentam baixa resistência à tração e são frágeis. Eles são utilizados para resistir aos esforços provenientes dos eventos iniciais. Por isso, os materiais dúcteis, metálicos ou poliméricos são utilizados para resistir ao dano causado pelo projétil, por seus fragmentos e pelos fragmentos da cerâmica danificada. Para continuar a apresentação, agora eu passo a palavra para a Carol. Agora falando um pouquinho sobre o processamento do carbeto de boro. Ele, diferentemente dos outros compostos químicos, não é sintetizado diretamente a partir do boro e do carbono. É formado normalmente através da redução carbotérmica de trióxido de boro com coque em um forno de arco elétrico, aí que vai por volta de 2.400 graus Celsius. O processo de síntese é considerado altamente endotérmico, então aí por volta também de 1.812 joules por mol. As pastilhas com mistura de trióxido de boro e carbono são preparadas e colocadas em um forno de arco elétrico. Nesse forno de arco elétrico, a sua zona central atinge por volta de 2.200 graus Celsius até 2.500 graus Celsius, o que acaba gerando uma composição de B, 4,3 carbono, mais uma pequena porcentagem de grafite. O produto obtido, depois de colocar no forno de arco elétrico, é britado e moído até chegar no ponto de granulometria. Esse ponto, algumas pessoas entraram em consenso, mas ainda não é bem certo, que seria um ponto correto de 3 milímetros, que é ponto de pó. Para produzir as peças de geometria simples, é utilizada a prensagem a quente. Para uma sintetização sem aditivos, são necessárias altas temperaturas, que também fica aí entre 2.250 graus e 2.280 graus Celsius.
e o que isso gera é que ele é bem próximo do ponto de fusão, que é entre 2.300 a 2.350 graus Celsius. Então, agora falando um pouquinho sobre a reação. Nas duas primeiras linhas, a gente tem, como citado anteriormente, a síntese do carbeto de boro pela redução do trióxido de boro na presença de carbono, que é também conhecida como a redução carbotérmica, e ela acontece nessas duas etapas, que são as duas primeiras linhas, né? Então, resultando ali o nosso carbeto de boro. E na última linha, na terceira linha, a gente tem a equação geral, né? A reação geral, que é as pastilhas ali, como citado anteriormente, mais o carbono, que é as pastilhas de trióxido de boro. E daí vai resultar, né? Mais o carbono vai resultar resultando no carbeto de boro e mais no gás carbônico. Ainda aqui em reações, essa imagenzinha que a gente tem é um exemplo de um forno de arco elétrico. Então, ali tem os eletrodos, a reação e o arco. Então, ali apontando onde fica o arco, só para a gente ter uma exemplificação. Ainda trazendo outros pontos acerca do processamento do carbeto de boro, então ele apresenta todos os fatores que dificultam a sinterização, e são eles: a forte ligação covalente, a baixa plasticidade e a alta resistência ao deslizamento de contorno de grão, e a baixa tensão superficial no estado sólido. E aí ele ainda possui outros métodos não convencionais de processamento, que é a redução magnesiotérmica, ela acontece de uma forma isotérmica, dióxido de boro e carbono, varia entre temperaturas de 1.000 a 1.200 graus Celsius, então é uma temperatura menor do que a que eu trouxe, né, da sinterização que eu trouxe, e a redução de tricloreto de bório por metano, que também acontece numa temperatura menor do que apresentado anteriormente, que é de 1.500 graus Celsius. O diagrama de fase boro-carbono mostra a existência de uma fase sólida homogênea entre 9 e 20% de carbono. A temperatura de fusão do carbeto de boro é de 2.490 graus na concentração de 13,3% de carbono, representado pelo ponto F na figura. Apresenta seu ponto eutético na composição de carbeto de boro mais grafite na concentração de 29% de carbono a 2.375 graus ou na concentração de 26% a 2.400 graus. A sua temperatura de ebulição é de 3.500 graus e, para compostos ricos em boro, ele apresenta um ponto peritético também, representado pelo ponto P, em uma solução sólida a menos de 1% de carbono, conforme a gente pode ver no detalhe da figura do lado esquerdo. Sobre o processo da densificação do carbeto de boro, existem 7 pontos que devem ser considerados. O carbeto de boro ele não é atacado por reagentes químicos por apresentar uma boa inércia química, mas ele oxida ao contato com o ar em temperaturas relativamente baixas. A oxidação do material prensado a quente em contato com o oxigênio começa a aproximadamente 600 graus, formando um filme transparente de B2O3 que trinca durante o resfriamento. Acima de 1.200 graus, o processo de oxidação é limitado pela difusão dos reagentes através da camada de óxido. A densificação do carbeto de boro é muito difícil em razão de fortes ligações covalentes entre os átomos que ocasiona um baixo coeficiente de difusão e uma baixa densificação, tornando necessária a incorporação de aditivos para melhorar a sinterabilidade do carbeto de boro. O teor de carbono também influencia linearmente a densidade do carbeto de boro. A técnica de prensagem a quente em atmosfera inerte, ou seja, de hélio ou argônio, é utilizada para se produzir componentes com alta densificação. E por último, o carbeto de boro ele também pode ser densificado e sinterizado sem pressão, porém torna-se necessária a presença de aditivos para um aumento na sinterabilidade do carbeto de boro. Com isso, espero que tenham conseguido entender de forma mais profunda sobre as blindagens cerâmicas e a aplicação do carbeto de boro nessa realidade. Obrigada pela atenção.